Graça e paz. Vamos dar continuidade hoje sobre o tema da escatologia, falando sobre, especificamente hoje eu quero falar sobre as duas igrejas do Novo Testamento. Acho que é uma das maneiras, eu acho que a única maneira de entender alguns pontos do Apocalipse é se nós entendermos que existem no Novo Testamento duas igrejas. Então, vou citar alguns versículos aqui para embasar a minha tese. Em primeiro lugar, Atos 15. Eu vou ler dois versículos só. Atos 15, versos 7 e 14. Atos 15 diz assim, 7. E havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse-lhes: Homens e irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre nós para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do evangelho e crescem. Concílio de Jerusalém, considerado o primeiro concílio da igreja. Verso 14. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. Então, essa é uma reunião de judeus, né, os apóstolos, os presbíteros, os anciãos da igreja primitiva, Paulo e Barnabé. E aí ele relata, Tiago fala aqui, né, que Simão relatou como, primeiramente, Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. Ou seja, os judeus tinham consciência que eles eram o povo de Deus. Aliança com Abraão, descendência de Abraão e tal. Só que, quando chega no Novo Testamento, existe essa questão do Deus tomar, não dentre os judeus, mas dentre os gentios, um povo para o seu nome. Então, haveria um povo judeu, que a base da igreja primitiva era toda judaica, mas haveria também um povo gentio, não judeus, né? Que Deus visitou os gentios, foi quando, está se referindo ao fato de quando Pedro foi à casa de Cornélio, que era um gentio, um centurião romano, e naquela reunião onde Pedro pregou, o Espírito Santo caiu sobre todos que ouviram a palavra, ou seja, os gentios. Eles se admiraram, dizendo, de maneiras que eles se admiraram vendo que também sobre os gentios era dado o dom do Espírito Santo. Então, há um povo gentio, distinto do povo judeu, apesar de que nós sabemos que a igreja é uma só, né? Há uma unidade da igreja, mas ela é constituída, nesse caso, de um povo judeu e de um povo gentio. Isso não causa espanto, porque no Antigo Testamento, apesar de Israel ser uma nação só, tinha 12 tribos, né? Muitas vezes até brigaram entre si. Bom, para não alongar muito aqui nesses versículos, eu vou para o próximo versículo, que é Gálatas 2, verso 7. Gálatas 2, 7. Vamos lá aqui agora. O apóstolo Paulo está falando, então vamos lá, 2, 7. Gálatas. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro o da circuncisão, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para com os gentios. E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que me havia sido dada, deram-nos as destras em comunhão, comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles à circuncisão. Então, esse texto aqui é muito elucidativo, porque ele mostra que havia dois apostolados, né? Aliás, ele vai falar aqui de dois evangelhos. O evangelho da incircuncisão, que era para os judeus, aliás, incircuncisão dos gentios, né?
o evangelho da incircuncisão, ou seja, para os gentios, e o evangelho da circuncisão, que era para os judeus. E aí Paulo se apresenta aqui como o apóstolo dos gentios, o apóstolo da incircuncisão, enquanto que Pedro era o apóstolo da circuncisão, ou seja, para os judeus. Ainda associa com Pedro aqui Tiago e João, né? Porque esse Cefas aqui é Pedro, né? Então, acho que ele está aí, né, mostrando com clareza que havia essas duas igrejas, dois povos distintos, embora haja uma só igreja e a unidade da igreja, né? Isso não depõe contra a unidade da igreja. Por isso, eu acredito que as 13 cartas que o apóstolo Paulo escreveu foram para as igrejas gentílicas. Então, as cartas paulinas são cartas às igrejas gentílicas, porque ele era a autoridade espiritual sobre as igrejas gentílicas. Enquanto que a partir de Hebreus, e aí dá até uma dica na questão da autoria de Hebreus, porque a partir de Hebreus, observe que as cartas que foram escritas, que teologicamente são chamadas de epístolas gerais, eu pessoalmente as chamo de epístolas à igreja judaica, porque é claro que essas epístolas foram escritas para a igreja judaica. Embora ninguém saiba a autoria de Hebreus, eu sempre digo que dificilmente teria sido Paulo, porque Paulo, ele era o apóstolo dos gentios, ele escreveria para as igrejas gentílicas. Embora saibamos que mesmo nas igrejas gentílicas havia comunidade de judeus também, né? E, por exemplo, Tiago, ele começa a sua epístola assim: as 12 tribos da dispersão, saúde. E aí Pedro, ele quando começa a sua carta também, ele fala que aos dispersos do Ponto, Capadócia, Galácia, Ásia e tal. Então ele aos judeus da diáspora, né? Ao disperso, aos judeus da diáspora. Então, as cartas que a partir de Hebreus é Pedro que escreve, né? Que está lá em Gálatas dizendo que ele é o líder dos judeus, né? Do evangelho da circuncisão. E João também estava com ele lá, escreve as cartas de João e o Apocalipse. E Tiago escreve também, que era também líder da igreja de Jerusalém. Então, eu entendo que era assim, há duas igrejas, né? E isso fica claro aí nesses textos. Agora, avançando mais aqui na questão desse tema, eu quero mostrar que a vinda de Jesus, que é chamada de aparusia, ela também é descrita no Novo Testamento para a igreja judaica e para a igreja gentílica também. Vamos ver aqui. Em Mateus 19, veja só. Mateus 19, verso 28. A descrição que Jesus faz aqui, Mateus 19, 28, é ele vindo, né? A vinda. Por isso que muita gente acha que haverá mais de uma vinda, duas vindas. Eu não acredito nisso. É uma vinda só. Só que pela ótica de um povo ou de outro, né? Nesse caso aqui, em Mateus 19, verso 28, ele está vindo para os judeus, ele está falando com os 12 apóstolos judeus, ele descreve da seguinte maneira, veja só. E Jesus disse-lhes: em verdade vos digo que vós, ou seja, vós, aqui são os 12 apóstolos, né? Que me seguistes quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória. Também vos assentareis sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Então observe aí essas palavras, são bem específicas para os judeus, né? Vocês se assentarão sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Observe que a questão das 12 tribos de Israel, no Novo Testamento, sempre contrasta com as igrejas, com as nações, que são chamadas, né, os gentios, todas as nações, né, todas as tribos da terra, há um contraste. Quando ele está tratando dos judeus, ele fala as 12 tribos de Israel. Quando ele trata das nações, em contraste com Israel, ele fala em outros termos, né, como o caso, todas as tribos da terra, as nações, os gentios e tal. É o caso aqui.
Então, observe que essa descrição aqui é a vinda de Jesus para Israel, né? E aí os 12 apóstolos recebem a promessa de se assentar sobre 12 tronos para julgar. No sentido do Antigo Testamento, julgar tem um sentido também de governar, né? Porque na verdade o governante era o juiz. Mas em Mateus, que geralmente se entende que em Mateus foi escrito para os judeus, pelo menos inicialmente, no mesmo Mateus 25, agora Mateus 25, 31, a mesma vinda de Jesus, com palavras muito semelhantes, é descrita agora vindo para as nações, né? E aí eu quero dizer aqui que as nações que são aqui mencionadas, não são as nações no sentido abrangente das nações da terra, mas são as igrejas das nações, né? As igrejas, os discípulos que foram feitos das nações. Então vamos lá, Mateus 25, 31. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, veja que é semelhante a 19 e 28, né? E todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Mesma expressão de 19 e 28. Aí veja só. E todas as nações serão reunidas diante dele. Eu entendo hoje que todas as nações aqui são os discípulos que foram feitos de todas as nações. Aí vem. E apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Então, ele vai dizer uma série de coisas aqui que todos já conhecem, né? Mas o que eu quero chamar a atenção é que a vinda de Jesus, ela está apresentada pela ótica da vida para os judeus, né? Ou para a igreja judaica, e em Mateus 25, ele apresenta pela ótica da vinda dele para a igreja gentílica. Isso aí está aí nesse texto e nos contextos. Duas igrejas no Novo Testamento, uma judaica e uma gentílica. Agora, ainda nessa mesma linha de pensamento, eu quero ver Mateus capítulo 10, que há a comissão dada por Jesus aos apóstolos para evangelizar os judeus, né? É claro que alguma diferença aqui é que essa comissão que Jesus dá aos apóstolos para evangelizar os judeus se dá antes da ressurreição, mas eu acredito que obedece o mesmo princípio de primeiro aos judeus, é um princípio que percorre o Novo Testamento, né? Primeiro aos judeus e depois aos gregos ou aos gentios ou não judeus. Então a comissão de Mateus capítulo 10, a partir do versículo 5, ele diz assim: Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho das gentes ou dos gentios, nem entrareis em cidade de samaritanos, mas e diante das ovelhas perdidas da casa de Israel. E então pregai dizendo: é chegado o reino dos céus. Pregação. Curai os enfermos, purificai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebeste, de graça dai. Então, aqui é a comissão para evangelizar os judeus, né? Digo, a diferença aqui, que deve haver algum motivo, que foi feita antes da ressurreição, porque em Mateus 25, em Mateus 28, aí Jesus vai dar a comissão aos gentios, né? Contrastando com essa comissão aos judeus, ele não fala dos judeus em Mateus 28, na grande, assim chamada grande comissão, mas aos gentios. Então, veja só. Mateus 11, 20, Mateus 28, 18. Chegando-se, Jesus falou-lhes dizendo: é-me dada toda a autoridade. Aqui eu sempre enfatizo isso. Na minha versão aqui está poder, né? Todo poder, mas eu creio que o sentido mais correto é autoridade. A palavra exousia no grego significa autoridade. Poder geralmente é dinamis, e aqui exousia é autoridade. Então toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Aqui está no singular, no céu e na terra. Portanto, ide fazer discípulo de todas as nações. Olha só, né? Olhando assim, a gente pensa assim: quando ele fala todas as nações, geralmente não significa os judeus, porque quando há algum mandamento em direção a Israel, ele fala as 12 tribos, ou então
aos judeus ou a Israel. E quando ele fala todas as nações do Novo Testamento, geralmente ele está contrastando com os judeus, né? A gente fica até pensando assim, é claro que existe o princípio de que primeiro é o judeu e depois aos demais. Esse é um princípio, Romanos fala isso, né? Então, mas, de qualquer maneira, todas as nações contrastam com os judeus. E aqui ele manda que a igreja, ele está falando com 12 apóstolos, a igreja, mas é para fazer discípulos de todas as nações. E aí, ele vai dar uma sequência aqui, né? Batizando, depois ensinando. Em Marcos, na comissão de Marcos, que é semelhante a essa, ele vai dizer os sinais que deveriam seguir os que crerem, na grande comissão de Marcos 16, a partir do verso 15, que é semelhante à comissão que ele dá em Mateus 10, a partir do 5, para evangelizar os judeus. Então, me parece que a Escritura vai mostrando que existem duas igrejas distintas no Novo Testamento. Porque só para entender o Apocalipse tem que entender isso aí. Se não entender isso, você não vai entender o Apocalipse, algumas partes do Apocalipse, pelo menos, né? Eu vou ver se eu consigo chegar lá no tempo que me é dado. Vamos ver. Então, tendo isso em mente, que existe duas igrejas no Novo Testamento, agora vamos para Apocalipse capítulo 6, que eu quero comentar alguma coisa em Apocalipse capítulo 6. Apocalipse 6 é muito interessante, porque, veja só, Apocalipse 6, a partir do verso 1 vai aparecer os 4 cavaleiros do Apocalipse. Rapidamente eu vou tentar aqui descrever alguma coisa desses 4 cavaleiros do Apocalipse. Então, 6:1. Havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão, vem e vê. E olhei e vi um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Então vamos comentar um pouco primeiro sobre esse cavaleiro do cavalo branco, né? Já de saída eu já digo logo que eu creio que esse cavaleiro do cavalo branco é o anticristo. E essa expressão aqui, que ele vem num cavalo branco e ele está assentado sobre esse cavalo branco, é uma imitação da vinda de Jesus, né? Então, por exemplo, vou avançar para Apocalipse 19, e eu sempre digo, a vinda de Jesus será praticamente o último quadro da escatologia, né? Antes do milênio é a vinda de Jesus. Então, quer dizer, lá vai acontecer um bocado de coisa até na vida de Jesus, que quando Jesus vier é que vai resolver a situação, né? Mas veja só a semelhança entre a descrição do cavaleiro branco de Apocalipse 6 com a vinda de Jesus em Apocalipse 19:11. Olha só. Apocalipse 19:11. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, igualzinho a Apocalipse 6, né? E o que estava sentado sobre ele chama-se fiel e verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Essa expressão, estava sentado sobre o cavalo, ela é enfática lá em 6:1, né? E o cavalo é branco, só que aqui é Jesus mesmo, aqui é a parousia verdadeira, né? E aí, quando nós chegamos, Apocalipse 19:21, diz assim, e os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava assentado sobre o cavalo. Veja só, assentado sobre o cavalo é a expressão que está em 6:1. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Então, por que o anticristo é apresentado em Apocalipse 6, montado num cavalo branco, assentado no cavalo branco? Alguns indícios ainda aqui que é o seguinte, que ele foi lhe dado, ele tinha um arco, exatamente essa expressão aqui, ele tinha um arco. Eu já fiz alguma pesquisa aqui. Existem 2 personagens do Antigo Testamento que eram claramente arqueiros, né? A Bíblia diz claramente que eles eram arqueiros. Um deles é Ismael, filho de Abraão com Agar, né? Ismael era arqueiro. E o outro é Esaú, né? Porque enquanto Jacó era aquele elemento caseiro, né? Ficava ali em casa, o seu irmão Esaú era um arqueiro, era um caçador, né?
Então esses dois primos parecem que tem alguma tipologia com o anticristo, e aqui o anticristo ele é um arqueiro. E a expressão que está aqui em 6:2 é: saiu vitorioso e para vencer, ou saiu vencendo e para vencer. Essa expressãozinha aqui é muito semelhante, saiu vencendo e para vencer, a Apocalipse 11:7, que fala do anticristo nos seguintes termos. 11:7, olha só: quando acabar o seu testemunho, as duas testemunhas, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, os vencerá e os matará. É uma expressão quase sinônima, né? E mudando um pouquinho só as palavras, da atitude que descreve a ação do anticristo. Então, sem dúvida alguma, para mim pelo menos, esse primeiro cavaleiro do Apocalipse é o anticristo. Aí vem o segundo, vamos lá. Havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo: vem ver. E saiu outro cavalo vermelho. Agora é um cavalo vermelho, né? O primeiro era branco. E ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matasse uns aos outros. E foi-lhe dada uma grande espada. A espada, né? A espada, à luz do Antigo Testamento, pelo menos o profeta Jeremias, Ezequiel, falam muito disso. A espada é guerra, né? É morte, é guerra, é morte, mas geralmente especificamente guerra. E aí esse segundo cavaleiro com o cavalo vermelho, ele pode, né? Quando Jesus falou em Mateus 24 assim, ouvireis falar de guerras e rumores de guerra, pode estar descrevendo algo nesse sentido aí. Então é morte, é guerra, ou coisa semelhante com guerra, representado por essa grande espada. Vamos passar por cima aqui para ver chegar mais na frente. Havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer ao terceiro animal: vem ver. E olhei, e eis um cavalo preto. Agora é um cavalo preto. E o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz do meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por 1 denário, e 3 medidas de cevada por 1 denário, mas não danifiques o azeite e o vinho. Essa expressão aí claramente é fome, né? Numa palavra só ele está descrevendo fome. E há uma passagem do Antigo Testamento muito parecida com essa, que eu vou citar no segundo livro de Reis, capítulo 6, quando Samaria é sitiada, cercada pelos seus inimigos. Aqui é cercada por Ben-Hadad, rei da Síria. Então, segundo livro de Reis 6:25, diz assim: e houve grande fome em Samaria, porque a cercaram ou sitiaram, né? Até o ponto de se vender uma cabeça de jumento por 80 peças de prata, e a 4ª parte de uma medida de esterco de pombas por 5 peças de prata. Então observe que esse sítio, ou cerco da cidade de Samaria, ele é semelhante a essa descrição do terceiro cavaleiro do Apocalipse, que representa a fome, né? Representa a fome aqui. Agora, o interessante aqui no Antigo Testamento, esses flagelos, né, que nós estamos vendo em Apocalipse, geralmente eles são enviados contra o povo de Israel, no caso a queda de Samaria em 722, ou a queda de Jerusalém em 586. Esses flagelos, esses são os juízos de Deus, né? Que aqui nós vemos a espada, a fome, são descrições que no Antigo Testamento geralmente se aplicam ao castigo de Deus contra o seu próprio povo pela desobediência ao mandamento de Deus. Mas vamos prosseguir aqui em Apocalipse 6, vamos ver aqui. Verso 7. E havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal que dizia: vem ver. Esse verso 8 aqui é interessante, diz assim: e olhei e vi um cavalo amarelo. Eu já disse que na verdade, o cavalo não é amarelo, é verde, né? A palavra grega aí é clorós, ou cloro, é verde,
né? Porque os tradutores traduzem por amarelo, porque provavelmente esse verde aqui é o verde do capim. Quando com a ausência de chuva, ele vai sendo queimado pelo sol e vai ficando amarelado. Seria como que amarelado, mas a palavra original é verde, né? Agora, um cavalo verde e um cavalo amarelo, eu não sei qual é o mais esquisito dos dois, né? Aí vem, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte. Observe agora que esse cavaleiro agora, ele tinha por nome Morte. Morte é um anjo chamado Thanatos, ou Thanatos, né? É um anjo chamado Morte. E o inferno seguia. É claro que o inferno aqui é o Hades. O Hades também é um anjo, né? O anjo do abismo, né? O do mundo dos mortos, está seguindo aqui a morte. Aí foi-lhe dado a autoridade para matar a quarta parte da terra. Aí vem com a espada. Você observa que a espada é o segundo cavaleiro que recebe do cavalo vermelho. A espada aí. A espada com a fome é o terceiro cavaleiro, né? E com a peste, aqui é trazido por peste, né? Eu acredito que essa peste, quando é traduzido por peste, isso aí, é baseado na sequência que está no Antigo Testamento, que geralmente os juízos que Deus manda contra o seu próprio povo é a espada, significa morte mesmo, guerras, coisas, a fome e a peste. Esses três juízos andam repetidamente junto do Antigo Testamento, castigo de Deus contra o seu próprio povo pela desobediência. E aqui acrescenta, e com as feras da terra. Interessante que as feras da terra, a palavra fera aqui, é a mesma palavra para besta, que o Apocalipse repete, né? Terion, e que se refere ao anticristo. Então, me parece que esse verso 8 é como que uma síntese dos versículos anteriores. Eu lembro, tipo assim, quando nós vemos na profecia de Daniel, capítulo 7, que o anjo que interpreta aquela visão de Daniel, ele dá muitos detalhes dos três primeiros reinos, né? Que é o babilônico, o medo-persa e o grego. Aí quando chega no quarto animal, ele diz que o quarto animal era diferente dos três animais anteriores. E ele não dá nenhuma comparação com nenhum animal, que era, na verdade, o Império Romano. Então parece que o Império Romano era uma síntese dos três reinos anteriores. Ou seja, do babilônico, do medo-persa e do grego, ou greco-macedônico. Quando nós vamos ver, eu não quero entrar ainda em Apocalipse 13, mas em Apocalipse 13, as características do anticristo são as mesmas características dos três primeiros animais de Daniel 7. Né? E então, nesse caso aqui, parece que esse quarto cavaleiro parece ser uma síntese dos anteriores, ou seja, poderia ele ser o próprio anticristo, né? Porque aqui está chamado Morte, né? Mas há uma semelhança muito grande, porque ele não especifica claramente um só flagelo, mas ele diz que ele foi lhe dado autoridade para matar a quarta parte da terra com a espada, o segundo cavaleiro, com a fome, o terceiro cavaleiro, e com a peste, que seria na sequência aí o quarto cavaleiro, e com as feras da terra, que é acrescentado, que é um dos flagelos que também às vezes é usado no Antigo Testamento, são as feras da terra. No caso aqui, a fera pode ser as bestas da terra, animal feroz. Então nós vemos aqui uma descrição de uma mortandade na terra. Uma descrição de uma mortandade na terra. E nessa mortandade vai ser morta uma quarta parte da terra. Né? Vai ser morta uma quarta parte da terra. Para matar a quarta parte da terra com esses flagelos aqui. Se nós formos comparar a visão do Antigo Testamento sobre essa questão desse juízo, nós vamos realmente entender que esses flagelos são juízos de Deus contra o pecado do povo, né? No caso, desobediência e tal. Agora, uma quarta parte da terra, nós podemos calcular assim. Acredito que a Terra se aproxima hoje de 8 bilhões de pessoas, né? 8 bilhões. Talvez não tenha chegado lá ainda, mas está próximo de chegar. 8 bilhões de pessoas.
Uma quarta parte de 2 bilhões, de 8 bilhões são 2 bilhões de pessoas. Se esses flagelos aqui, aqui está dizendo que foi a morte, Thanatos, e o Hades, que é um príncipe, o príncipe que parece que ele é discípulo da morte, né? Porque ele que segue a morte aqui. Mas são 2 anjos. Aí o que acontece? Eles vão usar esses flagelos para matar um quarto, seria 2 bilhões de pessoas aproximadamente. E essa morte, que é um anjo, acredito que seja um anjo caído, né? Porque, pelo menos antes de Jesus vencer Satanás na cruz, ele estava sob o comando de Satanás. Então, a gente pode imaginar a catástrofe que é, porque nós temos ouvido aí de determinadas morticínios, como nas torres lá dos Estados Unidos, o World Trade Center, 3 mil pessoas morreram, né? Agora com essa questão aí dessa doença que percorre o mundo, acredito que já milhões de pessoas morreram, mas 2 bilhões de pessoas mortas é realmente muita gente, né? E aí eu creio que eu vou dar uma parada aqui, porque o que eu quero enfatizar, porque depois eu venho na sequência tentando mostrar quem são essas pessoas que foram mortas. Né? Mas para não ficar muito longo aqui essa live, eu vou dar uma parada por aqui e na sequência eu vou entrar nessa questão de quem realmente são essas pessoas que foram mortas. Olha, aproximadamente 2 bilhões de pessoas. É muita gente para ser morta, né? Provavelmente, com certeza, isso não aconteceu ainda. Mas podemos já estar no meio desse processo, ou podemos estar no início desse processo, né? Porque as pessoas que têm sido mortas na terra pela espada. Espada aqui, eu digo, é guerra, mas não significa literalmente guerra convencional. Uma guerra convencional, há vários tipos de guerra, e nós podemos já estar no início desse processo, ou podemos estar no meio desse processo, mas é claro que aqui a espada, aí vem a fome, e a peste, e as feras da terra, tudo isso já tem sido usado para matar gente. Mas é muita gente para ser morta. Eu creio que nós não chegamos nem perto ainda desse número que está em Apocalipse aí. Por isso que devemos estar preparados para tudo, né? Não é agradável falar dessas coisas, né? Mas a gente é obrigado a falar, né? De o que está escrito. Não de maneira dogmática, mas mostrando, pelo menos à luz daquilo que a Escritura revela, aquilo que pode acontecer. Não que pode acontecer, que vai acontecer. Pode ser que não aconteça da maneira como a gente entende, totalmente, literalmente, mas vai acontecer, porque o que está escrito vai acontecer, né? Paulo diz que ele, quando esteve lá com os anciãos de Éfeso, ele disse que ensinou para eles todo o conselho de Deus, né? E quando Deus mandou Jeremias escrever o que ele estava falando, na verdade quem escrevia era Baruque, era o secretário dele, mas Jeremias falava com a sua boca e Baruque as escrevia. Deus disse para ele, não omitas uma só palavra. Então, gostaríamos até de amaciar, falar coisas boas, né? Mas temos que falar o que está escrito, que realmente vai acontecer, para não sermos surpreendidos por essas coisas e não estarmos preparados para enfrentá-las. Então, por enquanto, eu vou dar uma parada aqui. Posteriormente, eu virei na sequência, que é o mesmo assunto, procurando mostrar porquê das 2 igrejas do Novo Testamento e qual o desfecho que isso trará em Apocalipse. Aqui, ó.